Bolsonaro se reuniu com evangélicos e ele disse uma coisa que é extremamente reveladora e que eu quero analisar com vocês hoje aqui. Eu vou pôr esse trechinho da fala do Bolsonaro ontem com os evangélicos, mas antes disso, já curta esse vídeo, se inscreva no canal aqui para a gente poder chegar a 700 mil inscritos até o fim desse ano e também dê uma boa tarde no comentário aqui embaixo. O que foi que Bolsonaro disse? Eu vou pôr para vocês aqui o trechinho da fala dele. Quantas vezes eu choro no banheiro em casa? Minha esposa nunca viu. Ela acha que eu sou o machão dos machões. Em parte, acho que ela tem razão até aqui. O que me faz agir dessa maneira, eu não sou mais um deputado. Com todo respeito ao deputado, se ele errar um voto, pode não influenciar em nada. Um voto em 513, mas uma decisão minha mal tomada, muita gente sofre. Mexe na bolsa, no dólar, no preço do combustível. Preço do combustível. Eu não mando na Petrobras. Agora, toda vez que aumenta o combustível, a culpa cai para mim. Bem, aqui você tem o Bolsonaro dizendo que, bem, não é fácil ser presidente e que ele chora muitas vezes escondido no chuveiro. E que nem a Michelle Bolsonaro, nem a esposa dele sabe disso. Que ela tem a imagem de que ele é um machão e que, de fato, ela tem razão. Ele fala isso, né? E aqui a gente vai entender uma coisa. Em algumas circunstâncias, a gente viu o Bolsonaro emotivo, inclusive chorando já, a gente já viu cenas dele chorando, né, com a voz embargada. E eu não tenho dúvida de que o Bolsonaro possui sentimentos. Ele é um ser humano. Um dos maiores erros que a gente pode cometer nesse tipo de política nociva é de tentar desumanizar as demais pessoas. A gente utiliza o termo aqui, que é problemático, eu também utilizo, mas eu sei que é problemático, que é gado, de chamar os bolsonaristas de gado. Isso é um modo que você tem para desumanizar um grupo, um segmento da população brasileira, do eleitorado brasileiro, como se fossem sub-humanos. Isso é problemático. Já falo aqui de antemão. Embora eu use, eu sei que isso é um problema. Mas a gente tem que entender que mesmo um genocida, mesmo um sujeito perverso que vai e leva à morte milhares ou milhões de pessoas pelo mundo, né, pensando aqui em grandes genocidas da história, mesmo esses sujeitos, mesmo esses monstros, entre aspas, mesmo essas bestialidades, eles eram humanos. Humanos, demasiadamente humanos. Porque nós, seres humanos, nós somos capazes das coisas mais maravilhosas que se pode imaginar. A gente pode criar obras de artes extraordinárias. E quem já esteve pessoalmente na Capela Sistina, por exemplo, é capaz de reconhecer isso, né? Um sujeito como Michelangelo que vai e faz aquela coisa que é, sabe, assombrosa, é lindo. Ou, por exemplo, uma sinfonia de Beethoven. O ser humano é capaz de coisas extraordinárias, é capaz de uma criatividade tremenda, é capaz também de atos de abnegação, de sacrifício para ajudar os outros. O ser humano é capaz de coisas maravilhosas. Mas esse mesmo ser humano é capaz de atrocidades, é capaz de fazer o mal, é capaz de ser perverso, é capaz de ser maligno, é capaz de destruir os demais, é capaz de causar males inacreditáveis também. Essa mesma espécie, esse mesmo ser humano, às vezes a mesma pessoa é capaz das duas coisas. É capaz de ajudar e amar certos grupos e odiar e causar destruição para outros. E quando você estuda, né, biografias de figuras históricas como Hitler, eu tenho aqui inclusive a biografia dele, né, está aqui atrás, aqui, ó, os 2 volumes da biografia escrita por Ian Kershaw. Quando você lê a história do Hitler, a biografia do Hitler, você vê que o Hitler era um ser humano. Era um ser humano problemático, repleto de ressentimentos, que achava que ele era alguém grandioso, que tinha uma grande missão e que vai aproveitando a conjuntura histórica para levar a Alemanha para a desgraça. Mas era um ser humano, era um ser humano. O Bolsonaro, ele é um ser humano. É um ser humano tosco, é um ser humano ignorante, é um ser humano problemático, perverso, mas é um ser humano. Então, imagino que ele deva chorar realmente. Mas o choro dele não é choro de remorso pelas mortes no Brasil, não é um choro, sabe, pelo triste destino de milhões de brasileiros, não é um choro de solidariedade pelas pessoas, não. Eu imagino, pelo menos, que o choro dele é um choro da compreensão do buraco no qual ele se enfiou, de onde não vai ter saída. Porque se houver justiça no Brasil, se houver um mínimo, sabe, um vestígio de justiça no Brasil, a família inteira do Bolsonaro vai para a cadeia.
Família inteira. Vai Bolsonaro pra cadeia, vai Eduardo Bolsonaro, vai Flávio Bolsonaro, vai Carlos Bolsonaro, vai Michele Bolsonaro, vai a ex-mulher do Bolsonaro, a Ana Cristina Valle, vai Renan Bolsonaro, todo mundo vai pra cadeia. E por razões graves. Por um lado, você tem a CPI da Covid, que está levando aqui aos crimes cometidos pelo Bolsonaro durante a pandemia. Um presidente da República que levou brasileiros à morte de maneira direta, estimulando os brasileiros a se infectarem, a tal imunidade de rebanho, estimulando os brasileiros a irem para a morte e de maneira indireta por inúmeras outras questões, né? Por exemplo, a compra de vacinas. Quando, sabendo que havia corrupção no Ministério da Saúde, porque foi denunciada pelo Luiz Miranda, sabendo que havia corrupção, ele lavou as mãos e fingiu que não estava vendo. Então, você tem alguém que é responsável de maneira direta e indireta por centenas de milhares de mortes no Brasil. E essas pessoas, sim, os parentes de quem morreu, estão sim chorando lágrimas amargas de desespero nessa pandemia. Pessoas que viram seus entes queridos, seus maridos e mulheres, seus filhos, seus pais, avós, morrendo na pandemia. Irmãos. Essas pessoas sim estão chorando. E não apenas no chuveiro, chorando num velório que elas não puderam ir muitas vezes. O choro do Bolsonaro no chuveiro não me comove. Não me comove. Porque é um choro de desespero de alguém que compreende que fez cagada e vai ter que pagar. Agora, o choro das centenas de milhares de brasileiros que perderam parentes na pandemia, esse choro sim que deve mover a gente. Que deve nos horrorizar, nos escandalizar. É o tipo de sofrimento que nada vai compensar, que não tem como pagar isso, não tem como consertar isso. E a gente sabe quais eram os objetivos do Bolsonaro durante a pandemia. A gente sabe disso porque ele disse. Ele disse e a CPI também desvendou isso. A intenção era não parar a economia. Porque, na cabeça do Bolsonaro, se houvesse um lockdown, se houvesse uma quarentena no Brasil, isso levaria a um colapso econômico e isso afetaria, depois, a possibilidade dele se reeleger. Então, assim, se tem uma crise econômica profunda no Brasil, quem vai ter que pagar essa conta, quem vai levar a culpa é o Bolsonaro. Então ele falou assim, não vamos fechar. Continua funcionando tudo. E o Bolsonaro tem uma capacidade gigantesca de transferir a culpa das coisas. Então, quando ele se recusa a fazer lockdown, se recusa a fazer quarentena, e o Supremo decide que isso é uma competência concorrente, portanto, estados e municípios poderiam fazer isso, e os governadores e prefeitos fazem porque são desesperados, pessoas morrendo aos milhares, e daí o que o Bolsonaro faz? A culpa da crise, a culpa das mortes é dos governadores e prefeitos. Ele transfere a culpa. Mas ele é o culpado. E isso a CPI do Covid vai revelar. E daí você tem, por outro lado, rachadinha do Flávio Bolsonaro, rachadinha do Carlos Bolsonaro. E já se fala em CPI da rachadinha também, que vai levar os filhos do presidente. Então, assim, Bolsonaro preso por crimes contra a saúde pública, por crimes comuns. Os filhos dele presos por rachadinha. Eduardo Bolsonaro sendo investigado no inquérito das fake news. Alguém que encabeçaria o tal gabinete do ódio. Renan Bolsonaro envolvido ali em suspeitas de fazer esquemas também com empresários para conseguirem negócios com o governo. A ex-mulher do Bolsonaro, Ana Cristina Valle, comprou uma mansão lá com dinheiro que se supõe de rachadinha também. A Michele Bolsonaro também envolvida em denúncias de esquemas de desvio de dinheiro para ações solidárias que não existiram. Então, se ele chora no banheiro, se é difícil para ele ser presidente, é porque ele sabe que ele fez uma enorme burrada quando se tornou presidente. Porque algumas vezes a vitória, gente, ela é pior do que a derrota. E no caso do Bolsonaro foi isso. Ele foi alguém que participou da corrida eleitoral, talvez nem sequer imaginasse que pudesse ganhar a eleição, porque ele era um Zé Ninguém. Talvez nem imaginasse que ele pudesse vencer as eleições, ganha as eleições, e isso vira todos os holofotes para a família deles. E aí começam a escavar. E aí a imprensa começa a escavar. E aí as pessoas começam a buscar, né? O que tem de podre nessa família? E quando você tem podre, quando você tem esqueletos no armário, aí, uma hora ou outra, eles vão encontrar. Vão encontrar. O Bolsonaro se pôs nessa posição, porque ele poderia passar a vida inteira lá como deputado do baixo clero, sem que ninguém se importasse com o que ele faz. Bem, tem as aberrações que ele fala, né, no Super Pop, mas tirando isso, é uma piada, é um ser mitológico, né, sabe? É uma coisa esdrúxula, uma excentricidade. Mas passaria. Seguir adiante, ele e os filhos passariam. Mas agora não. Agora eles estão no centro, no olho do furacão. E eles vão ter que pagar. O choro do Bolsonaro é o choro do desespero de alguém que vai ter que pagar. A família inteira vai pagar. E por isso que eu repito que não é bom desumanizar o Bolsonaro, achar que ele não é humano, achar que ele não tem sentimento. Ele tem sentimentos. Só que esses sentimentos são voltados para coisas muito específicas.
Ele não ama o brasileiro, ele não tem, sabe, esse espírito patriótico de fato, né, de proteger a nação. Ele tem o espírito patrimonialista de proteger a si próprio e aos seus familiares. E de achar que o Estado tem que servir a ele. O choro do Bolsonaro é o choro de quem fez merda e vai ter que pagar. E estão todos esperando. E eu acho que essa é uma outra constatação também de quem está no poder. Estão todos esperando para ver a queda do Bolsonaro. Porque quando você está no poder, você tem, por um lado, os seus compinchas, pessoas que se aproximam de você para poder sugar um pouco do poder. Então você não tem aliados reais, você só tem parasitas te cercando. Quem está no poder tem muitos poucos amigos reais. E depois disso você tem todo mundo que quer o seu coro, todo mundo quer ser adversário, que às vezes se paga de aliado, mas quando tiver a oportunidade vai te apunhalar pelas costas. Ou você tem os opositores de fato, pessoas que estão contra você e todo erro seu eles vão apontar e vão fincar o dedo na ferida. O Bolsonaro está descobrindo do pior modo o que é estar nessa posição. E como eu falei, ele vai pagar, ele tem que pagar. O choro dele, repito, não tem a ver com as mortes na pandemia. Pelo contrário, ele foi alguém que zombou da morte dos brasileiros. Ele é alguém que não demonstrou menor empatia pelas pessoas que morriam. Ele é alguém que é insensível nesse sentido. Só pensa no seu grupelho. O choro do Bolsonaro é o choro daquele criminoso que quando é pego ele fala assim, mas não sabia que era crime. Desculpa, estou arrependido, não sabia que era crime. É o choro de quem se auto-incrimina, esse choro do Bolsonaro. Ele quer criar uma brecha de empatia para que as pessoas sintam pena dele. Olha, coitadinho, né? Coitado do presidente, coitado. Ele está lá no cargo máximo executivo, coitadinho. Mas não há pena para ele. O que há é a expectativa de justiça, de que esse sujeito vá para preso pelos crimes que ele cometeu. Não há pena para o Bolsonaro. Assim como ele não teve pena das centenas de milhares de mortes no Brasil. Não há pena para o Bolsonaro. Eu quero saber de você o que você pensa quando você ouve essa frase do Bolsonaro que ele chora no banheiro, coitadinho. Ele chora no banheiro, ele se desfaz em lágrimas no banheiro. Por que você acha que ele chora? Por que você acha que ele chora? Deixa aqui embaixo no comentário. Deixa o joinha aqui nesse vídeo, se inscreva aqui e se cuide por aí. Abração e até mais. Tchau.